Prepare-se, porque o vídeo de hoje promete abalar as estruturas da curiosidade e da nostalgia. Aos 60 anos, Roberta Close, a eterna musa que marcou gerações e que desafiou todos os padrões de beleza e preconceito da sua época, finalmente confessa o que muitos de nós sempre suspeitávamos, e as revelações são simplesmente chocantes. Depois de décadas longe dos holofotes, Roberta surge com declarações que trazem à tona segredos guardados a 7 chaves, histórias que envolvem fama, escândalos, traições, amores proibidos e até momentos de profunda solidão por trás do glamour. O Brasil inteiro conheceu Roberta como símbolo de sensualidade e ousadia, mas poucos sabem o preço que ela pagou por ser quem é. E agora, com voz firme e olhar sereno, ela fala tudo, sem filtros, sem medo, e com uma sinceridade que vai deixar muita gente de queixo caído. Há detalhes sobre sua vida pessoal que jamais foram revelados antes, situações que envolvem nomes famosos, segredos dos bastidores da televisão e até momentos de conflito com figuras poderosas da mídia. Nada fica de fora. E antes que o vídeo comece, já te peço, inscreve-te no canal e deixa o teu gostei, porque isso é o que ajuda o YouTube a entender que este tipo de conteúdo merece ser mostrado para mais pessoas. A tua inscrição é o combustível que mantém o canal vivo e faz com que novas histórias e revelações cheguem até ti todas as semanas. E se quiseres apoiar ainda mais o nosso trabalho, podes contribuir através do Super Thanks, esse botãozinho com coração que aparece aqui embaixo. É uma forma de fortalecer quem produz conteúdo com dedicação e pesquisa. Mas, se não puderes, não tem problema. Comenta aqui o que mais te surpreendeu sobre Roberta Close. A tua opinião é muito importante e ajuda a manter viva essa conversa. Agora, ajusta o volume, respira fundo e assiste até o final, porque a última revelação que Roberta faz vai te deixar completamente impactado e mudar para sempre a forma como enxergas uma das maiores ícones da história da televisão brasileira. Roberta Close nasceu em 7 de dezembro de 1964, no Rio de Janeiro, com o nome de Luiz Roberto Gambini Moreira. Desde muito cedo, ela percebeu que havia algo diferente dentro de si. Enquanto as outras crianças seguiam os padrões impostos pela sociedade, Roberta sentia um conflito profundo entre o corpo e a mente. Ainda na adolescência, começou a se interessar por moda, beleza e comportamento feminino, despertando atenção por sua aparência delicada e gestos suaves. Aos poucos, o menino que todos conheciam começou a desaparecer, dando lugar à mulher que encantaria o Brasil e o mundo. Sua transformação não foi apenas física, mas também emocional e espiritual, uma busca constante por liberdade, aceitação e amor próprio. Nos anos 80, o Brasil vivia um período de grandes transformações culturais, políticas e sociais. Era o fim da ditadura, o início da redemocratização e uma explosão de liberdade criativa tomava conta da televisão, da música e da moda. Nesse cenário vibrante e ao mesmo tempo confuso, uma figura surgiu para quebrar todos os padrões e desafiar os conceitos de beleza, gênero e fama: Roberta Close. Sua chegada à mídia não foi apenas um acontecimento, foi uma revolução silenciosa que mudaria a maneira como o público enxergava o corpo feminino e a identidade pessoal. Com seu rosto angelical, corpo escultural e uma presença magnética, Roberta se tornou rapidamente um fenômeno nacional. Ela começou como modelo, posando para revistas de moda e participando de pequenos desfiles, mas bastou uma única capa para que o Brasil inteiro se voltasse para ela. Quando estampou a revista Manchete e mais tarde foi anunciada como uma das mulheres mais belas do país, ninguém imaginava que aquela figura glamourosa que despertava suspiros era, na verdade, uma mulher trans, algo impensável e altamente controverso na época. O impacto foi imediato. A sociedade brasileira, ainda presa a tabus morais e religiosos, ficou em choque. E o choque virou curiosidade, e a curiosidade, fascínio. Homens e mulheres queriam conhecer Roberta, entender quem ela era, saber sua história, e o que fazia dela tão diferente de tudo que se via até então. E ela, com inteligência e charme, soube transformar essa curiosidade em poder. Roberta Close se tornou um símbolo. Era convidada para programas de televisão, entrevistas, campanhas publicitárias e até mesmo filmes. Sua beleza exótica e elegante a colocava ao lado das maiores divas internacionais. Muitos críticos e estilistas da época diziam que ela tinha uma aura de mistério, algo que ia além da estética, uma espécie de magnetismo natural. No auge da fama, Roberta posou nua para Playboy, tornando-se a primeira mulher trans a fazê-lo no Brasil, e esse ato, mais do que uma ousadia, foi um divisor de águas. Em uma sociedade acostumada a esconder o diferente, Roberta se apresentou de forma autêntica e sem vergonha de ser quem era. A revista esgotou rapidamente nas bancas e provocou um debate nacional sobre identidade, gênero e liberdade de expressão. Mesmo quem a criticava, não podia negar o poder de sua presença. Mas o sucesso de Roberta não se limitou à controvérsia. Ela foi além da provocação.
Tornou-se um ícone da moda e da sensualidade, figurando em eventos de prestígio e sendo convidada para produções internacionais. Desfilou em Paris, foi fotografada por grandes nomes da moda e participou de campanhas que hoje seriam consideradas visionárias. Seu nome estava nas colunas sociais, nas conversas dos bastidores da televisão e nos debates mais acalorados sobre comportamento e moralidade. Ela desafiava as normas, mas sempre com classe. Enquanto muitas personalidades da época se apoiavam em escândalos para se manterem em evidência, Roberta construía sua imagem com elegância e inteligência. Nunca precisou ser vulgar, bastava aparecer, e o público parava para olhar. No entanto, por trás do glamour, Roberta sabia que estava abrindo caminho em um terreno perigoso. O preconceito era brutal, a ignorância era profunda, e muitas portas se fechavam simplesmente por ela ser quem era. Ela contou, anos depois, que perdeu contratos e foi alvo de comentários cruéis de colegas e diretores de TV. Mas, em vez de se calar, ela usou tudo isso como combustível. Cada rejeição, cada crítica, cada insulto foi transformado em força e resiliência. A sua trajetória inspirou inúmeras pessoas que, como ela, se sentiam presas em corpos, padrões e julgamentos que não lhes pertenciam. Roberta, sem querer ser militante, acabou se tornando um símbolo de resistência e autenticidade, muito antes da palavra representatividade se popularizar. O impacto cultural de Roberta Close foi profundo. Ela abriu portas que antes estavam trancadas e mostrou que a beleza não tem gênero. Sua imagem nas décadas de 80 e 90 foi fundamental para a construção de uma nova percepção sobre o feminino no Brasil. Até hoje, estilistas, jornalistas e estudiosos reconhecem que a sua presença na mídia provocou uma mudança silenciosa, mas duradoura, na cultura nacional. O fato de ter sido aceita, mesmo que com resistência, em um meio tão conservador como o entretenimento brasileiro é uma prova de seu carisma e poder. Ela não precisou lutar com discursos, sua simples existência já era um manifesto. Roberta Close inspirou músicas, obras de arte, debates e até estudos acadêmicos. Sua trajetória se mistura com a própria evolução do Brasil em relação à diversidade. Ela representava o futuro num tempo que ainda vivia preso ao passado. Em programas de auditório, ao lado de apresentadores famosos, Roberta respondia com elegância e firmeza às perguntas provocativas, e isso a fazia conquistar ainda mais respeito. Sua habilidade de se manter serena, mesmo quando questionada sobre temas íntimos ou constrangedores, mostrava uma inteligência emocional rara. Por trás da beleza e da fama, Roberta viveu relacionamentos marcados por segredos, amores intensos e decepções. Envolveu-se com figuras conhecidas da alta sociedade e até com artistas renomados, mas sempre manteve discrição sobre os nomes. Ela mesma afirmou em entrevistas que alguns de seus romances precisaram ser escondidos por medo do escândalo público e da reação moralista da imprensa. Muitos me amaram, mas em silêncio, chegou a dizer certa vez. Houve também momentos de solidão, quando o brilho dos holofotes se apagava e ela se via cercada por falsos amigos e julgamentos cruéis. Seu maior desejo, segundo suas próprias palavras, sempre foi ser amada por quem sou, e não por quem o mundo imagina que eu seja. O universo de Roberta Close sempre foi cercado de glamour, mistério e, sobretudo, polêmicas. Desde o momento em que seu nome começou a ecoar na mídia brasileira, ela se transformou numa figura que dividia opiniões e despertava tanto admiração quanto curiosidade. Mas o que poucos sabem é que por trás do brilho das passarelas e das câmeras, havia uma mulher com coragem rara, disposta a enfrentar o preconceito, o machismo e até a hipocrisia dos bastidores da fama. Suas entrevistas, ao longo das décadas, revelaram uma personalidade forte, consciente do próprio papel na história e sem medo de dizer o que muitos evitavam. Roberta nunca foi de fugir de perguntas. Pelo contrário, era conhecida por suas respostas afiadas, inteligentes e muitas vezes provocadoras. O país, ainda mergulhado em preconceitos, ficou em choque ao descobrir que a mulher considerada uma das mais lindas do Brasil havia nascido em um corpo masculino. Roberta, porém, não recuou. Em vez disso, respondeu com elegância e confiança, dizendo que beleza é algo que vai além do corpo, é alma, é energia. Essa frase ecoou por toda uma geração que começou a enxergar a diversidade sob um novo olhar. Foi nesse momento que a imagem de Roberta deixou de ser apenas símbolo de sensualidade para se tornar símbolo de resistência e autenticidade. Ao longo dos anos, suas entrevistas se tornaram cada vez mais reveladoras. Em uma delas, Roberta admitiu que viveu momentos de grande sofrimento nos bastidores da fama. Contou que muitos dos que a aplaudiam em público eram os mesmos que a rejeitavam em privado. Disse que houve diretores, apresentadores e até empresários que a desejavam, mas que tinham vergonha de serem vistos com ela. Muitos me queriam em segredo, afirmou. Essa frase,
dita com um misto de tristeza e firmeza, expôs uma hipocrisia que persistia no meio artístico e social. Ela também revelou que chegou a sofrer assédio e humilhação por parte de pessoas influentes, mas que preferiu o silêncio para não manchar sua trajetória. Ainda assim, não deixou de criticar a forma como a mídia a tratava. Em outro momento marcante, afirmou que foi usada como produto de curiosidade e que os jornalistas, na época, se preocupavam mais com o mistério do seu corpo do que com o seu talento. Disse com ironia: as pessoas queriam saber mais o que eu tinha entre as pernas do que o que eu tinha na cabeça. Essa sinceridade brutal fez dela uma voz poderosa em tempos em que a comunidade trans ainda não tinha espaço ou visibilidade. Outra revelação que causou grande repercussão foi quando Roberta decidiu falar abertamente sobre a sua cirurgia de redesignação sexual. Durante muito tempo, o assunto era tratado como tabu, mas ela, em um gesto de libertação, contou detalhes do processo, as dificuldades físicas e emocionais, e o sentimento de renascimento após o procedimento. Declarou que finalmente se sentia inteira e em paz, como se tivesse se encontrado de novo. Essa entrevista marcou um divisor de águas, pois transformou sua imagem de figura polêmica em mulher de coragem e superação. Apesar de ter sido duramente criticada por setores conservadores, Roberta foi amplamente aplaudida por ativistas e pessoas que viam nela um símbolo de força. Em outro momento, ela surpreendeu ao admitir que nem sempre teve apoio da própria família. Disse que enfrentou olhares de reprovação, portas fechadas e até afastamento de pessoas que amava. Mas completou: a vida me ensinou que quem não me aceita, não me merece. Essa frase virou uma espécie de lema para muitos fãs que se viam representados por sua luta. Houve ainda uma série de entrevistas nas quais Roberta revelou a face mais sombria da fama, os bastidores de festas, os relacionamentos secretos com homens poderosos e o preço da visibilidade. Ela contou que, por trás das câmeras, viu comportamentos hipócritas e presenciou traições, drogas e abusos de poder. Disse que a fama, muitas vezes, é uma prisão dourada, e que ser desejada por todos não significava ser amada de verdade. Em uma conversa especialmente sincera, admitiu que já chorou sozinha em quartos de hotel, sentindo-se usada e vazia, mesmo cercada por luxo e aplausos. Uma das entrevistas mais comentadas veio anos depois, quando Roberta já vivia na Suíça. Longe da mídia brasileira, ela falou sobre sua nova vida e fez declarações que deixaram o público boquiaberto. Disse que nunca se arrependeu de quem foi, mas que se entristecia ao ver o quanto o Brasil demorou a evoluir em relação ao respeito às diferenças. Confessou também que alguns ex-amores tentaram voltar à sua vida quando ela ficou mais famosa, e que aprendeu a dizer não. A fama me ensinou o valor do silêncio, afirmou. Esse tom de maturidade e reflexão mostrou uma Roberta mais serena, consciente do impacto de sua trajetória, mas ainda marcada por cicatrizes emocionais. Outra revelação impactante surgiu quando ela confessou que, no auge da fama, recebeu propostas indecentes vindas de pessoas de alto escalão. Disse que foi convidada a fingir relacionamentos para agradar a imprensa, mas recusou todas as vezes. Não precisei mentir para ser quem sou, disse, encerrando o assunto com uma elegância que poucos dominam. Em seus últimos depoimentos públicos, Roberta voltou a tocar em temas íntimos, como o medo do envelhecimento e o julgamento constante. Disse que aprendeu a se amar de verdade apenas depois dos 50 anos e que hoje entende que a verdadeira beleza é a tranquilidade de olhar no espelho e reconhecer-se. Eu não sou um mito, sou uma mulher que viveu tudo intensamente e que não deve explicações a ninguém, afirmou com orgulho. Todas essas falas, polêmicas e cheias de emoção, ajudaram a moldar a figura de Roberta Close não apenas como um ícone da moda e da televisão, mas como uma das vozes mais autênticas e corajosas da história do entretenimento brasileiro. Suas entrevistas chocaram, inspiraram e abriram caminhos para uma nova geração que hoje pode ser quem é sem tanto medo. Roberta mostrou que o verdadeiro escândalo não está em ser diferente, mas em viver uma vida inteira tentando agradar aos outros. Depois do auge da fama, Roberta viveu anos de afastamento e introspecção. Mudou-se para a Suíça, onde passou a viver de forma mais reservada, longe da pressão da mídia e dos julgamentos do público. Em entrevistas raras, confessou ter sofrido com depressão, solidão e crises de identidade, especialmente durante os anos em que o preconceito era mais feroz. Apesar disso, ela encontrou na Europa um refúgio para viver com dignidade e privacidade. Poucos sabiam que Roberta se casou civilmente com um empresário suíço, tornando-se oficialmente uma mulher perante a lei, algo que foi notícia internacional. Esse casamento foi um marco de vitória pessoal e reconhecimento, após anos lutando pelo direito de existir e ser respeitada. Depois de décadas sendo uma das figuras mais comentadas e controversas da televisão brasileira, ela hoje fala com calma e orgulho sobre tudo o que viveu, sem amargura e sem arrependimentos.
Roberta encontrou o equilíbrio que tanto procurou, e é justamente isso que chama a atenção de quem acompanhou sua trajetória. Uma mulher que enfrentou preconceitos, quebrou barreiras e redefiniu o conceito de feminilidade, mas que agora se permite viver longe dos holofotes, em um ritmo de vida completamente diferente daquele dos anos de glória. Vivendo há bastante tempo na Suíça, Roberta construiu uma vida discreta e elegante, longe do barulho da fama. Casada com um empresário suíço, ela conquistou um dos seus maiores sonhos, o reconhecimento civil e jurídico como mulher. Para quem viveu uma juventude lutando para ser aceita num mundo que não compreendia sua identidade, essa conquista representou um renascimento. Ela própria já afirmou em entrevistas recentes que esse foi o momento em que finalmente se olhou no espelho e se viu completa. Hoje, Roberta leva uma rotina simples, dedicada ao autocuidado, à espiritualidade e ao amor. Ela já não busca a aprovação dos outros, e isso é talvez o que a torna ainda mais fascinante. Sua aparência continua impressionando, mesmo sem recorrer aos excessos do passado. Ela mesma admite que aprendeu a aceitar o envelhecimento com naturalidade, confessando que, no auge da fama, viveu obcecada pela imagem e pela perfeição. Eu queria ser impecável o tempo todo, mas isso me deixou exausta, revelou. Essa sinceridade é uma das características mais marcantes de Roberta aos 60 anos. Ela não tenta mais ser um ícone inatingível, e sim uma mulher real, com cicatrizes, lembranças e aprendizados. Nas raras vezes em que concede entrevistas, Roberta fala com voz tranquila, mas com um olhar que ainda carrega a intensidade de quem viveu tudo ao extremo. Fala sobre amores que a marcaram, sobre a solidão que a acompanhou nos anos de maior sucesso, e sobre o quanto precisou ser forte para suportar os julgamentos e o preconceito. Ela se emociona ao lembrar de como foi difícil ser aceita, e de como a imprensa explorou sua vida íntima de forma cruel. Apesar disso, Roberta garante que não guarda rancor. Se eu não tivesse vivido tudo aquilo, eu não seria quem sou hoje, disse em uma de suas declarações mais recentes. O que mais surpreende é como Roberta encontrou paz longe do Brasil. Mesmo vivendo distante, ela continua acompanhando o país e se mostra orgulhosa de ver os avanços sociais que antes pareciam impossíveis. Em suas palavras, o mundo está finalmente começando a compreender aquilo que ela já representava há 40 anos, a liberdade de ser quem se é. Ela se tornou um símbolo não apenas de beleza, mas de resistência, coragem e autenticidade. Aos 60, Roberta também reflete sobre a passagem do tempo e a espiritualidade. Ela conta que passou a meditar, a ler mais e a se conectar com a natureza, coisas simples que lhe trazem alegria genuína. A fama passa, o dinheiro passa, mas o que fica é o que você construiu dentro de si, disse em um depoimento recente. Essa frase resume perfeitamente a essência de Roberta Close hoje, uma mulher que encontrou sua verdade depois de enfrentar um mundo inteiro. O mais impressionante é que, mesmo após tantos anos longe da mídia, ela ainda desperta admiração e curiosidade. Recentemente, algumas revelações feitas por ela reacenderam o interesse do público, especialmente quando confirmou que muitos boatos do passado eram verdadeiros. Sem citar nomes, ela confessou que viveu paixões intensas com pessoas influentes e que sofreu por amores que não podiam ser públicos. Disse também que algumas das pessoas que mais a julgaram foram as que mais a procuraram nos bastidores, uma confissão que deixou os fãs intrigados e reforçou o mistério em torno de sua história. Roberta Close, aos 60 anos, mostra que envelhecer pode ser sinônimo de vitória. Ela sobreviveu ao tempo, ao preconceito e à própria fama, e hoje vive como sempre quis, livre, tranquila e fiel a si mesma. Sua trajetória é uma lição de coragem e autoconhecimento, uma história que ultrapassa o glamour e revela o poder de uma mulher que, apesar de tudo, nunca deixou de ser dona da própria verdade. E essa verdade, agora revelada em sua plenitude, é o que faz de Roberta Close uma das figuras mais inesquecíveis e inspiradoras da história brasileira. E se você chegou até aqui, é porque também se emocionou com essa história poderosa. A trajetória de Roberta Close é muito mais do que fama, beleza e polêmica. É uma verdadeira lição de coragem, resistência e autodescoberta. Uma mulher que enfrentou o preconceito de frente, que desafiou o tempo e as críticas, e que hoje vive em paz, fiel à própria verdade. E é por isso que vale a pena a gente continuar lembrando e valorizando figuras como ela, que abriram caminhos para tantas pessoas que vieram depois. Se este vídeo te tocou de alguma forma, deixa o teu gostei, porque isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo tem valor e merece ser mostrado para mais pessoas. Inscreve-te no canal, porque toda semana trazemos histórias intensas, emocionantes e cheias de revelações, de artistas que marcaram gerações. E se quiser apoiar ainda mais o canal e o nosso trabalho, usa o Super Thanks, esse botão com coração que aparece aqui embaixo. É uma forma de fortalecer quem pesquisa, escreve e dedica horas para te trazer conteúdo de qualidade. Mas se não puder, não tem problema.
Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu na história de Roberta Close e o que você sente ao ver como ela está hoje. A tua opinião é muito importante e ajuda a manter essa comunidade viva. E claro, fica até o próximo vídeo, porque temos histórias igualmente incríveis, com revelações que vão te surpreender. Obrigado por assistir até o fim, e lembre-se, a beleza passa, mas a verdade e a coragem de ser quem você é ficam para sempre.